Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é sobre o ponto 11, que trata sobre as sentenças, honorários periciais e advocatícios, termos de conciliação. Primeira decisão aqui nós temos uma da SDC. De acordo com ela, por decisão majoritária, um sindicato foi condenado no pagamento de honorários de sucumbência em favor do sindicato patrono em ação de dissídio coletivo e em razão da falta do comum acordo para o ajuizamento da ação. Então, a decisão se deu com fundamento no artigo 791-A da CLT, que foi introduzido pela reforma trabalhista. Antes da vigência da reforma, a SDC ela considerava que era incabível a condenação do pagamento de honorários no dissídio coletivo, independentemente de sua natureza, por entender que nas ações coletivas, o sindicato não atuava como substituto processual, mas como representante da categoria. No entanto, o dispositivo da CLT, inserido pela reforma, apesar de não mencionar os dissídios coletivos, objetivou uniformizar a questão no processo do trabalho, sem fazer qualquer distinção entre as ações individuais e coletivas. E, no caso, a ação coletiva foi ajuizada após a entrada em vigor da reforma. Então, eles analisaram aqui também o dia e o tempo em que a ação foi ajuizada, para ver se incidiria ou não o novo artigo inserido pela reforma trabalhista. Depois, essa decisão aqui é de... eu não tenho a data. Sinto muito. A próxima eu tô vendo aqui que é de março de 2021, da SBDI 1. Trata sobre a questão se é possível enquadrar o empregado reclamante como trabalhador externo, sem que essa alegação tenha sido feita na contestação. Vamos ver. A ausência da alegação da reclamada em contestação do enquadramento do reclamante no artigo 61, inciso 1 da CLT, não afasta a afirmação do tribunal de que o reclamante exercia atividade externa, sem controle de jornada, uma vez que compete àquela corte o exame do conjunto probatório dos atos, não havendo falar em julgamento extra petita. Então, como o juiz, ou aqui a corte, tem que julgar o processo, ela vai levar em consideração o conjunto probatório dos autos. E, então, levando em conjunto as provas juntadas, verificou-se que tratava de trabalho externo. Por isso, então, fazer essa afirmação não configura julgamento extra petita para a SBDI 1. Depois nós temos aqui se é possível aplicação de ofício de entendimento simulado. E aqui, para a SBDI 1, também em março de 2021, cabe ao juiz analisar o pedido e proceder ao correto enquadramento jurídico, mesmo que diverso daquele apresentado pelas partes. Então, cabe ao juiz analisar o pedido e proceder ao correto enquadramento jurídico, mesmo que diverso daquele apresentado pelas partes. Coloca ainda, em seguida, que compete ao julgador decidir as questões conforme as normas jurídicas existentes. Então, mais uma vez aqui, cabe ao juiz, então, analisando os autos, decidir conforme as normas já pré-estabelecidas. Agora, a gente também tem uma aqui da SBDI 1, de abril de 2021. De acordo com ela menciona que, na verdade, a OJ 348 da SBDI 1, que diz que os honorários advocatícios que foram arbitrados conforme o artigo 11, parágrafo 1º da Lei 10.060, eles devem incidir sobre o valor líquido da condenação, apurado na fase de liquidação de sentença, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários. Continua que esta subseção concluiu
que a base de cálculo dos honorários advocatícios não abrange a cota parte do empregador relativa às contribuições previdenciárias, porque não corresponde a benefício auferido pelo empregado, mas de crédito da União. Então, a base de cálculo aqui dos honorários advocatícios não leva em consideração a contribuição previdenciária, porque ela vai para a União e não para o empregado. Vamos aqui a da SBD 2 agora, a gente tem de fevereiro de 2021. Se a morte da parte no curso da ação rescisória afasta a condenação ao pagamento de honorários. E aqui está grifado o artigo 943 do Código Civil, que estabelece que o direito de exigir a reparação... eu grifei aqui, deixa eu ver. O direito de exigir a reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. O direito de exigir a reparação, e a obrigação de prestá-la, então você exigir a obrigação e também exigir que ela seja prestada, isso tudo se transmite com a herança. A parte autora deve, então, ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, inclusive porque o artigo 85, parágrafo 6º do CPC, dispõe sobre a exigibilidade dos honorários, independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive nos casos de improcedência ou de sentenças sem resolução do mérito. Então, ainda que a sentença aqui seja extinta, porque não houve a habilitação nos autos dos herdeiros que foram intimados, também vai ser necessário arcar. Então, aqui foi mencionado o artigo 85, parágrafo 6º do CPC. Também foi mencionado o artigo 943 do Código Civil. E em relação à sucessão e à habilitação, nós temos aqui o 313, parágrafo 2º, inciso 2 do CPC. Agora, nós temos aqui uma de quarta turma. Vamos ver. E aqui uma observação, eu tô vendo aqui que não é entendimento consolidado da SVD 1. Tá falando sobre a sucumbência recíproca e parcial, que ela deve ser analisada em relação a cada pedido e não pode ser afastada pelo acolhimento parcial da pretensão. Então, para a quarta turma, se nós temos o acolhimento parcial de um pedido, sobre ele, então, deve incidir a sucumbência. E aqui ele está dando exemplo, por exemplo, dos pedidos de danos morais. Então, tá falando assim, ó, que deve ser aplicado o disposto no artigo 791-A, parágrafo único da CLT, sujeitando-se a parte reclamante à condenação em honorários de sucumbência recíproca quando o pedido de danos morais é parcialmente acolhido. Então, vamos supor, a pessoa pediu 10, mas levou 3, então, nesse caso, também incide, está falando aqui, a sucumbência recíproca. Mas esse aqui é o entendimento da quarta turma, não é da SVD 1. Nós temos aqui também, e aqui ainda mencionando sobre o princípio da sucumbência, tem uma outra decisão também de turma falando do princípio da causalidade, que também, quando nós vamos tratar de honorários, é algo muito importante, que é a causalidade. Temos aqui também uma outra de turma. Aqui uma da SBD 1, sobre o seguinte: o dia do trânsito em julgado é o último dia do prazo recursal ou o primeiro dia seguinte ao término do prazo? Essa decisão aqui é de setembro de 2021.
De acordo com ela, não há que se falar em trânsito em julgado conjuntamente ao último dia do prazo para a interposição do recurso, tendo em vista que, ante uma análise lógico-jurídica processual, se a parte possuía a faculdade de interpor o recurso até o dia 9/10/2014, o trânsito em julgado somente se configura no dia seguinte, eis que incompatível um momento com o outro. Então, seria no dia seguinte. E aqui continua o julgado dizendo que, ocorrendo o trânsito em julgado da ação matriz, em 10/10/2014, iniciou-se a contagem do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória no dia imediatamente subsequente, nos termos do inciso 1 da súmula 100. Então, eles estão mencionando aqui o item, né? Item 1 da súmula 100. Agora, temos aqui uma outra decisão, vamos ver de quem que é da SVDI 2. Como deve-se proceder caso haja imposição de medida não prevista em acordo judicial homologado? É isso? Como se deve proceder caso haja imposição de medida não previsão, tá escrito não previsão, deve ser não prevista, né? Em acordo homologado. E aqui, na verdade, está falando que cabe MS nesse caso. Porque a parte está prestes a sofrer um prejuízo irreparável. Então, acredito que seja isso. Na verdade, não é isso não. Tá dizendo aqui que não foi interposto agravo de petição. Aqui foi interposto agravo de petição e ele foi rejeitado. E, diante dessa rejeição do agravo de petição, não foi interposto agravo de instrumento. E aí se deu a coisa julgada. Então, não dava mais para entrar com mandado de segurança. Esse foi o caso aqui. É intransponível o óbice, no caso, nesse caso aqui, a gente tem um óbice que é a coisa julgada. Então, tá dizendo que é intransponível esse óbice para caber o mandado de segurança, porque contra a decisão atacada, a impetrante optou pelo agravo de petição. Então, ela deveria depois, consequentemente, interpor um agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou esse agravo de petição. Como a parte não o fez, foi cristalizada a coisa julgada. Então, aqui, nesse caso, diante da imposição de uma medida não prevista no acordo, a parte que opta por entrar com agravo de petição deve depois apresentar um agravo de instrumento, caso o agravo de petição for rejeitado. Caso contrário, não poderá entrar com mandado de segurança. Essa aqui é a decisão, né, da SVDI 2, no caso. Agora, nós continuando aqui, vamos ver. A gente tem aqui de turma. Depois a gente tem aqui um de 7ª turma, que eu vou dar uma olhada com vocês, que eu grifei aqui dizendo que era importante. Essa é a diferença entre sucumbência parcial e sucumbência recíproca, para fins de responsabilidade por honorários advocatícios. E aqui grifei o seguinte: oportuno diferenciar a sucumbência recíproca de sucumbência parcial, de forma a apreciar os encargos devidos sob o prisma da causalidade. A sucumbência recíproca está lá no artigo 86 do CPC e ocorre quando, pela pluralidade de demandas, ações conexas reunidas, ação e reconvenção e cumulação de pedidos, autor e réu, em uma mesma relação processual, tenham pretensões individualmente consideradas vencidas em sua integralidade. Então, essa é a sucumbência recíproca.
E aqui, olha, uma decisão de 7ª turma. Então, tá falando da sucumbência recíproca quando é vencida em sua integralidade. E a sucumbência parcial, por sua vez, dá-se quando uma pretensão não é reconhecida em sua integralidade, concedendo o juízo medida mais reduzida em relação ao pedido. Então, a sucumbência parcial ocorre a situação de uma vitória do autor, porém em medida mais reduzida em relação ao pedido. Na inicial, o vencido não é parcialmente sucumbente, mas vencido no todo, porque ainda assim vem a ser condenado qualquer coisa que não desejava prestar. A redução do pedido do autor não comporta influência sobre o princípio da responsabilidade pelas despesas. Então, você vê que essa 7ª turma já está decidindo de forma diferente da 4ª, porque para a 4ª, se foi deferido dano moral em quantidade inferior pelo princípio da causalidade, tinha outro princípio, né? Vamos ver aqui. Não, falava da sucumbência, né? Que haveria sucumbência. Então era devido. E nesse caso diz que não, porque ainda que a condenação seja inferior, né, ainda que a redução, a gente veja a redução do pedido, o réu ainda vai ser obrigado a pagar algo que ele não desejaria ou a prestar algo que ele não desejava. Então, aqui, vendo um pouquinho de novo, a sucumbência recíproca está no artigo 86 e ocorre quando a pluralidade de demandas em uma mesma relação processual, tenha pretensões individualmente consideradas, vencidas em sua integralidade. Então, se ambos tiveram pretensões vencidas em sua integralidade, que difere da sucumbência parcial, que é quando o autor consegue uma vitória, ainda que em medida mais reduzida em relação à petição inicial. Neste caso, não há um julgamento consequente de uma investida da parte do réu, isto é, assim, o acolhimento da demanda do autor. Todavia, o acolhimento não completo, em razão da defesa do réu, que por sua vez não obteve o resultado que pretendia obter. O vencido não é parcialmente sucumbente, mas vencido no todo, porque vem a ser condenado a qualquer coisa que não desejava prestar. Depois nós temos aqui a SBDI 2, um julgamento de maio de 2021. É entendimento desta subseção que a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, que define o regramento processual a ser aplicado, não podendo ser atribuído efeito retroativo à nova legislação processual, em observância ao princípio do direito intertemporal tempus regi actum. Eu vou ler de novo aqui. É entendimento desta subseção que a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, que define o regramento processual. Então, vamos supor, se uma ação transitou em julgado antes do CPC de 15, vai ser aplicado as regras do CPC de 73. Porque não pode ser atribuído efeito retroativo à nova legislação processual, em observância ao princípio do direito intertemporal tempus regi actum. E aqui eles mencionaram ainda o artigo 975, parágrafo 2º do CPC. O prazo para julgamento da ação rescisória é estabelecido pela data de trânsito em julgado da decisão, de modo que não se aplica as regras dos parágrafos 2º e 3º do CPC de 975 a coisa julgada constituída antes de sua vigência. Isso aqui, na verdade, é uma interpretação do 975, parágrafo 2º, feita pelo enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Depois a gente tem aqui uma de 3ª turma, também de 4ª turma.
E aqui nós temos um recorte sobre a definição de tese jurídica sobre honorários advocatícios pelo TST. Sem data. Mas é importante, né? Então, nós vamos ler sim. Antes de prosseguir com ela, deixa eu verificar se tem outra coisa importante, que ela é bem extensa. Então, a gente aí dá mais atenção a ela. Nós temos aqui uma de 7ª turma, uma de 5ª turma. Aqui uma observação que eu já, apesar de ser de turma, já vi em outros casos, sobre se cabe honorários na ação de produção antecipada de provas. E as turmas têm decidido que não cabe porque não há lide. Estão falando que, inclusive, não há litis contestátil, não tem esse conflito. Também não tem sucumbência, em sentido estrito, razão pela qual é incabível o pagamento dos honorários. Depois nós temos aqui um de turma. É isso. Então, nessa última ficha aqui, agora, quer dizer, nós temos, depois que terminar essa decisão, só tem mais uma... Não, olha, esse ponto é bem grande. Então, tem mais essas duas aqui, ó, essas duas fichas. Então, mas dessa última aqui, dessa daqui, essa é a última decisão, que é sobre, então, a definição das teses jurídicas do TST. Vamos ver o que foi submetido a julgamento. Foi submetida a julgamento a possibilidade de deferir honorários em reclamação trabalhista típica, portanto, envolvendo trabalhadores e empregados, sem observância de todos os requisitos constantes no artigo 14, caput e parágrafo 1 e 2 da Lei 5.584, tal como hoje previstos nas súmulas 219 e 329, em face do disposto no artigo 5º, inciso, acho que 74 da CF, segundo o qual o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, inclusive a título de indenização por perdas e danos. Então, vamos lá, foram aprovadas 8 teses. Vamos ver sobre o que elas se tratam. A primeira diz que nas lides decorrentes da relação de emprego, os honorários advocatícios com relação às ações ajuizadas no período anterior ao início da vigência da Lei 13.467, somente são cabíveis na hipótese previstas no artigo 14 da Lei 5.584 e da súmula 219, item 1 do TST, tendo por destinatário o sindicato assistente, conforme disposto no artigo 16 do diploma até então vigente, que foi revogado pela Lei 13.725. E no caso de assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública, consoante artigo 17 da Lei 5.584 e 14 da Lei Complementar 80, revelando-se incabível a condenação da parte vencida ao pagamento dessa verba, seja pela mera sucumbência, seja a título de indenização por perdas e danos, seja pela simples circunstância de a parte ser beneficiária da justiça gratuita. Então, eu achei um pouquinho complexo até, né? Tem bastante informação aqui contida nessa tese 1. Então, vamos tentar resumir do que ela está falando. Bom, primeiramente, ela está tratando das ações, das lides decorrentes da relação de emprego e como seria aplicável os honorários advocatícios nessas ações decorrentes da relação de emprego. E no período antes da vigência da reforma trabalhista. Então, nas lides decorrentes da relação de emprego, como eram aplicados honorários
antes da vigência da reforma trabalhista. E aí, de acordo com essa tese 1, que foi definida pelo TST, somente eram cabíveis os honorários nas hipóteses previstas no artigo 14 da Lei 5584 e da súmula 219, item 1, tendo por destinatário o sindicato assistente, conforme disposto no artigo 16 do diploma. Então, era cabível na hipótese prevista no artigo 14 da Lei 5584 e na súmula 219, item 1, tendo por destinatário o sindicato assistente, conforme disposto no artigo 16 do referido diploma legal, até então vigente. E também, além então dessa hipótese prevista no artigo 14 e na súmula 219, que iria para o sindicato, além disso, nós temos o caso da assistência judiciária que era prestada pela Defensoria Pública, consoante o artigo 17 da Lei 5584. Então, a gente tinha esses dois casos. E aqui completa que, então, era incabível a condenação da parte vencida ao pagamento de verba honorária, seja pela mera sucumbência, seja a título de perdas e danos, seja pela mera circunstância de a parte ser beneficiária da justiça gratuita. Então, nesses casos aqui, não era cabível honorário. Aí, continuando, tese 2. A ampliação da competência da Justiça do Trabalho pela Emenda Constitucional 45 de 2004 acarretou o pagamento de honorários advocatícios com base unicamente no critério da sucumbência apenas em relação às lides não decorrentes da relação de emprego, conforme sedimentado nos itens 3 e 4 da súmula 219. Então, de acordo com essa tese número 2, ela está fazendo aqui uma diferenciação. Na tese 1, nós estávamos falando das lides decorrentes da relação de emprego. Mas com a Emenda Constitucional 45, a Justiça do Trabalho passou a julgar não só aquelas ações decorrentes da relação de emprego, mas também aquelas lato sensu decorrentes da relação de trabalho. Nesse caso aqui, a verba de honorários era diferente. A gente não foi mencionado aqui, mas apenas por curiosidade, a gente tem na Instrução Normativa número 27 de 2005, fazendo essa diferenciação sobre os honorários. E aqui ela está falando, a tese 2 diz, né, que é possível, então, o pagamento de honorários advocatícios com base unicamente na sucumbência, quando for o caso dessas ações aqui, que não tratam de relação de emprego, mas de relação de trabalho, e mencionam ainda as súmulas 219, item 3, e o item 4. Depois, nós temos aqui o item 3, a tese 3, que fala sobre o fato das demandas, as demandas que não decorrem da relação de emprego, mas que já tramitavam na Justiça do Trabalho por força de norma legal expressa relativa ao trabalhador avulso e portuário. Então, a gente ainda tem uma outra exceção, né? Nós temos a exceção, que era da relação de trabalho lato sensu, que veio com a Emenda Constitucional 45, e aí veio a exceção da exceção, né? Tá falando aqui que as demandas não decorrentes da relação de emprego, mas que já tramitavam na Justiça do Trabalho por força de norma legal expressa relativa ao trabalhador avulso e portuário. Então, aqui a gente vai estar falando sobre os trabalhadores avulsos e portuários. E nesse caso aqui, a gente aplica, aqui sim, ó, aplica o item 5 da Instrução Normativa 27 e o item 3 da súmula 219, porque a CF, em seu artigo 7º, inciso 34, equipara o avulso a trabalhador com vínculo de emprego. Desculpa, tá falando aqui que é inaplicável. Será que eu li certo?
falando que não se aplica a instrução normativa 27 para o trabalhador avulso e portuário. Então, assim, eles não têm relação de emprego estrito sensu. Apesar disso, a gente não vai aplicar as regras dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, conforme a tese 2, né, que fala da súmula 219, item 3 e 4. Apesar deles serem trabalhadores e não empregados, a gente não aplica aqui o item 5 da Instrução Normativa 27 e o item 3 da súmula 219. E por que, né, a gente não vai aplicar se eles não têm a relação de emprego? Porque, de acordo com a CF, artigo 7º, inciso 34, o avulso equipara-se ao trabalhador com vínculo de emprego. Então, para a tese 3 do TST, aplica-se a esses casos também a súmula 219, item 1. Tese 4. As lides decorrentes da relação de emprego, objeto de ação proposta antes do início da vigência da Lei 13.467, não se aplica a súmula 234 do STF, segundo a qual são devidos honorários de advogado em relação ao acidente de trabalho, julgado procedente. Então, antes da reforma trabalhista, as relações de emprego, não de trabalho, de emprego, não se aplicava, não era devido também os honorários advocatícios para causas decorrentes de acidente de trabalho. Tese 5. Não houve derrogação tácita do artigo 14 da Lei 5584 de 1970, em virtude do advento da Lei 10.288, que adicionou o parágrafo 10 ao artigo 789 da CLT. Aqui, ó. Não houve derrogação tácita Vou ler de novo. Não houve derrogação tácita do artigo 14 da Lei 5584, em virtude do advento da Lei 10.288, que adicionou o parágrafo 10 ao artigo 789 da CLT. Então, esse parágrafo 10 do artigo 789 não derrogou o artigo 14 da Lei 5584. Reportou-se assistência judiciária gratuita, reportando-se a assistência judiciária gratuita prestada pelos sindicatos. Não houve derrogação tácita do artigo 14 da Lei 5584 de 70, em virtude do advento da Lei 10.288, que adicionou o parágrafo 10 ao artigo 789, reportando-se a assistência judiciária gratuita prestada pelos sindicatos e a superveniente revogação expressa desse dispositivo da CLT pela Lei 10.537. Ai, tá difícil para mim aqui prestar atenção nesse item dessa tese 5. Aqui tá falando, vou ler a conclusão. Assistência judiciária prestada pelo sindicato no âmbito da Justiça do Trabalho permanece regulamentada pela referida lei especial, que é a 5584. Bom, tá falando aqui que o parágrafo 10 do artigo 789 não revogou a lei 5584. Então, resumindo, assistência judiciária
prestada pela entidade sindical no âmbito da Justiça do Trabalho permanece regulamentada pela referida lei especial. Depois, são inaplicáveis os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil ao processo do trabalho, para fins de condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas lides decorrentes da relação de emprego. São inaplicáveis, a tese 6, né? São inaplicáveis os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil para fins de condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas lides decorrentes da relação de emprego, objeto de ação ajuizada antes do início da vigência da Lei 13.467, visto que, no âmbito da Justiça do Trabalho, esta condenação não se resolve pela responsabilidade civil, mas pela legislação específica, notadamente a Lei 5.584. São inaplicáveis esses artigos do Código Civil para fim de condenação de honorários nas lides decorrentes da relação de emprego, quando elas foram ajuizadas antes da 13.467. Aí está dizendo, então, que os honorários na Justiça do Trabalho não se resolvem pela ótica da responsabilidade civil, mas pela legislação específica. Então, não adiantava a gente, antes da reforma trabalhista, pedir que fosse a parte condenada em honorários de acordo com as normas do Código Civil. Por quê? Porque para a Justiça do Trabalho, as regras atinentes aos honorários não eram reguladas com base em responsabilidade civil, mas com base na lei objetiva da lei específica 5.584. Depois nós temos aqui item 7. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais prevista no artigo 791 caput e parágrafos da CLT. A condenação em honorários sucumbenciais, condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no artigo 791-A caput, será aplicável apenas às ações propostas a partir de 11 de novembro de 2017, data do início da vigência da reforma, conforme já decidiu o Tribunal Pleno, de forma unânime por ocasião da aprovação do artigo 6º da Instrução Normativa 41. E agora, por fim, a última tese aqui, diz que a deliberação neste incidente a respeito da reforma limita-se aos efeitos de direito intertemporal, decorrentes da alteração introduzida pela citada lei, que generalizou a aplicação do princípio da sucumbência em tema de honorários advocatícios no âmbito da Justiça do Trabalho, não havendo emissão de tese jurídica sobre o conteúdo em si e as demais peculiaridades da nova disposição legislativa, tampouco acerca da inconstitucionalidade do artigo 791-A caput e parágrafo 4º da CLT. Então, a deliberação deste incidente aplica-se apenas aos efeitos de direito intertemporal. A reforma generalizou a aplicação do princípio da sucumbência. Não houve uma emissão de tese sobre o conteúdo dos honorários. E também não houve aqui um comentário sobre a constitucionalidade deste artigo, é só sobre o tempo e a aplicação da norma. Essas 8 teses aqui são bem importantes, né? A gente tinha bastante dúvida antes da reforma trabalhista. E também é interessante mencionar essa instrução número 27, que a gente não costuma dar devida importância, mas ela era bastante aplicada, em especial antes da reforma. Também é interessante a gente saber a evolução temporal da lei, da aplicação das normas, né? Então, nós temos agora aqui a SBDI 1, uma decisão de dezembro de 2017, que
está sendo aqui referência para uma decisão da 4ª turma de abril de 2021. Questiona se o juiz do trabalho pode declarar de ofício a prescrição quinquenal. E aqui, tanto a 4ª turma está mencionando que a iterativa e notória jurisprudência do TST não admite a aplicação do artigo 219, parágrafo 5º do CPC de 73, que é o artigo 487, inciso 2 do CPC, no processo do trabalho. Então, não é possível a gente aplicar o artigo 487, inciso 2, ao processo do trabalho. O juiz não pode pronunciar de ofício, então, a prescrição. Ela é incompatível, por quê, né? Porque ela é incompatível com os princípios norteadores do direito do trabalho, em especial o princípio de proteção ao hipossuficiente. Temos aqui 4ª turma também. Depois vamos ver aqui também 4ª turma. SVDI 2, maio de 2021. O capítulo do julgado que define as multas é alcançado pela coisa julgada? Aí vamos ver, a SVDI 2 mencionou aqui que o STJ, no tema repetitivo 706, firmou tese no sentido de que a decisão que comina astrente não preclui, não faz coisa julgada. Então, ela não, resumindo, de acordo com o tema repetitivo 706 do STJ, a decisão, então, que comina astrente não faz coisa julgada e não preclui. E, consequentemente, vou até grifar aqui, de cor de rosa, que não tá dando a devida atenção. Consequentemente, essa decisão não faz, não há decisão de mérito. Ela não é uma decisão de mérito. Depois, vamos ver 5ª turma, 2ª turma, e aqui SBDI 1 de outubro de 2021. Aqui. Trata-se do exercício de um munus público que não decorre da relação de trabalho. Trata-se do exercício de um munus público que não decorre da relação de trabalho. E, portanto, o advogado, no exercício de tal encargo, não atua como empregado do poder público que o nomeou. Trata-se do exercício de um munus público que não decorre da relação de trabalho. Eu nem li, né? Tá difícil aqui hoje. Defensor dativo pode cobrar honorários na Justiça do Trabalho? Advogado dativo, se ele pode cobrar na Justiça do Trabalho. E aqui tá falando aqui, ó, trata-se de um exercício de um munus público, não decorre da relação de trabalho. É competente a Justiça Comum. Então, resumindo, não pode. Eu vou grifar aqui, ó, munus público e Justiça Comum. Acho que desse julgado é importante saber esses pontos. Temos aqui também 2ª turma. Mas é bem importante, então a gente já deu uma passada por esses artigos em outras decisões, então por achar que é um tema bem importante, vou aqui ler e compartilhar. Só deixa eu dar uma olhadinha nessa ficha aqui, a gente tem mais uma aqui de SDC,
Depois a gente tem... Ah, tá aqui, ufa. Acho que vocês vão lembrar, se vocês assistiram. Acho que no ponto 4 ou ponto 5 eu tava procurando a decisão da reforma trabalhista sobre os honorários e tá aqui, ó. ADI 5766. E depois de turma. Então, a gente tem aqui 3 decisões que nós vamos comentar. A primeira é se o sindicato pode cobrar os honorários advocatícios contratuais dos substituídos com os assistenciais. Então, os sindicatos terão já os honorários assistenciais decorrentes da lei. E a dúvida é se ele pode acumular essa cobrança com os honorários advocatícios contratuais. Nós temos aqui cobrança de honorários advocatícios contratuais dos substituídos, se é possível ou não. E aqui, de acordo com a segunda turma, é possível sim acumular a percepção do sindicato pelos honorários assistenciais e dos contratuais, por causa da liberdade contratual e autonomia da vontade. Então, ele pode estabelecer o contrato de honorários entre os substituídos e os advogados, ante a natureza privada da relação. E aqui foi mencionado o parágrafo 6º e 7º do artigo 22 do Estatuto da OAB. Agora, sobre a SDC, vamos ver aqui. Acho que continua. Peraí. Esse aqui do CDC não é uma parte muito pequenininha de um julgado maior. Ele tá fazendo referência a SDC, não é mesmo da SDC. Mas ainda bem, porque é um julgado interessante. É de, acho que segunda turma. Eu não vou achar agora, eu acho. Ou é da SDC? Não, acho que é da SDC mesmo, desculpa. Mas ele tá tratando aqui de vários itens, né, dentro desse recorte que eu fiz. Mas o principal é como fixar honorários em caso de valor ínfimo da causa. E aqui, olha, ele tá mencionando que o plenário do STF... julgou já constitucional um dispositivo que pede a anuência mútua para ajuizar o dissídio econômico. Depois está falando aqui, ó, critérios para fixar honorários advocatícios, valor ínfimo da causa. E aqui está sendo mencionado o artigo 791-A, parágrafo 2º da CLT, o artigo 85, parágrafo 2º e 8 do CPC. Por aplicação supletiva do artigo 85, parágrafo 2º. Desculpem. Por aplicação supletiva do artigo 85, parágrafo 2º e 8º, nas hipóteses em que o valor da causa for muito baixo, os honorários poderão ser fixados em um montante superior aos percentuais previstos em lei. Então, a STC aqui está comentando que, nesse caso, a reforma trabalhista, a CLT, elas não prevêem como deve se aplicar os honorários. E, por isso, a gente aplica de forma supletiva o artigo 85, parágrafo 2 e 8 do CPC. Agora, nós vamos ver aqui a decisão da reforma trabalhista, ADI 5766. São inconstitucionais as normas trabalhistas que determinam o pagamento de honorários periciais, advocatícios,
por beneficiários da justiça gratuita. Peraí. Ai, gente. Que dia difícil para estudar por aqui. Reforma trabalhista e beneficiário da justiça gratuita. Resumo então do que foi decidido nessa ADI 5766. São inconstitucionais as normas trabalhistas que determinam o pagamento de honorários periciais, advocatícios, por beneficiários da justiça gratuita, caso percam a ação, mas obtenham crédito suficiente para o pagamento dessas despesas, ainda que em outra demanda. Então, de acordo aqui com o resumo dessa ADI, é inconstitucional a norma que diz, que determina que é para pagar honorários periciais ou advocatícios pelo beneficiário da justiça gratuita, caso ele tenha o crédito suficiente para pagar as despesas naquela demanda ou em outra. Está dizendo aqui que isso viola o artigo 5º, inciso, acho que 74, que determina que o Estado preste assistência judicial integral e gratuita. Acrescenta-se ainda que o fato de alguém ser vencedor de um processo não presume-se. Aqui está falando que a reforma trabalhista estabeleceu uma presunção absoluta de que não haveria mais a hipossuficiência. Então diz assim: entende-se que o mero fato de alguém ser vencedor de um processo retira sua hipossuficiência. Entender que o mero fato de alguém ser vencedor de um processo retira a sua hipossuficiência seria uma presunção absoluta e representaria um obstáculo para efetivar a regra constitucional. Nesse aspecto, a reforma trabalhista estipulou restrições inconstitucionais a direito fundamental, pois não é razoável nem proporcional a imposição de pagamento de honorários periciais e de sucumbência pelo beneficiário em razão, sem que preveja que ele deixou de ser hipossuficiente. Então, aqui não é razoável nem proporcional a imposição do pagamento de honorários periciais e de sucumbência. Aqui continua. É constitucional a imposição do pagamento de custas pelo beneficiário da justiça gratuita, que faltar a audiência inicial. É constitucional. Essa é uma parte, da decisão. Aí outra parte. É constitucional a imposição do pagamento de custas pelo beneficiário da justiça gratuita que faltar a audiência inicial e não apresentar justificativa legal no prazo de 15 dias. A medida é razoável e trata apenas de mais um requisito para a gratuidade judicial. A medida é razoável e trata apenas de mais de um requisito para a gratuidade, a qual depende não apenas da demonstração da hipossuficiência, mas também dele assumir o compromisso de comparecer em todos os atos do processo, salvo motivo legalmente justificável. Então, nesse caso aqui, é razoável esse benefício, qual não depende apenas da demonstração da hipossuficiência, mas também de o beneficiário assumir o compromisso de comparecer a todos os atos processuais, salvo motivo legalmente justificável.
Depois aqui. Acabou. Esse aqui acabou. E agora a última ficha tem algumas decisões bem importantes também. Bem legais. Vamos ver, primeiro aqui a gente tem uma de turma, oitava turma, primeira turma, agora da SBDI 2, de março de 2022. A SBDI 2 afastou a multa por litigância de má-fé que havia sido imposta ao município de São Joaquim da Barra. A SBDI 2, o TST, afastou a multa por litigância de má-fé a SBDI 2 afastou a multa por litigância de má-fé que havia sido imposta ao município que ajuizou diversas ações rescisórias sobre o mesmo tema. É direito da parte valer-se dos meios processuais legalmente previstos. Ajuizar essas diversas ações não é abuso no ajuizamento de... O tribunal não identificou o abuso no ajuizamento de múltiplas ações, tendo em vista que cada uma corresponde a uma decisão rescindenda diversa. Então, cada ação rescisória foi ajuizada para desconstituir uma decisão específica. Vamos ver aqui, a gente tem de terceira turma. Deixa eu ver quem que é.